Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de ceifeiros, onde nós vamos ministrar uma das palavras mais importantes desse curso, que é a visão dos vencedores. Os vencedores, é muito importante você saber que existe aquele cristão que vai poder reinar com Cristo e aqueles que não vão reinar. Há uma diferença entre salvação e reino. E hoje você vai poder entender essa diferença através desta palavra, através dessa ministração, através desse estudo. Então nós vamos começar. Abra sua apostila comigo aí sobre a visão dos vencedores e nós vamos começar a declarar. Então, primeiramente, você precisa entender que há uma grande diferença entre você ser salvo e ser um vencedor. Muitas pessoas não entendem isso e colocam toda a farinha no mesmo saco. Ou seja, as pessoas acham que porque elas são salvas, elas já são totalmente vencedoras, elas já podem herdar o reino de Deus. Em tese, em parte isso é verdade, porque a salvação já te faz um vencedor. A salvação, ela já te dá a condição de viver a eternidade com Deus. Mas há algo mais ainda, por isso nós fazemos a diferença só para você entender a questão dos vencedores, porque existem aqueles que são salvos, mas não vão reinar com Jesus no milênio. E existem aqueles que são salvos e vão reinar com Jesus no milênio. Então esses que são salvos e que vão reinar com Jesus no milênio, nós chamamos de vencedores. Amém? Só para fazer essa diferença. Então, o que é a salvação? Primeira coisa, vamos entender. A salvação é passar a eternidade com Deus. Ou seja, a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, você teve o seu nome escrito no livro da vida, recebeu o Espírito Santo, você foi selado por Deus e agora você vai passar a eternidade com Deus. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ou quando chegar o tempo do Senhor reunir todos os salvos, você estará lá para viver essa eternidade com Deus. Ao contrário daqueles que não são salvos, daqueles que morrem sem a salvação, sem ter aceitado Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Esses vão passar a eternidade na morte eterna, ou seja, separado de Deus. Então, ser salvo é passar a eternidade com Deus. Não ser salvo é passar a eternidade sem Deus. Amém? A salvação, ela não só me dá a eternidade, como ela também me livra do inferno. Ela me livra da morte eterna e me transporta do império das trevas, ou seja, da escuridão para o reino da luz. Por isso é muito importante essa primeira etapa, esse primeiro momento na vida de uma pessoa, ela ser salva, amém? Então, como você já entendeu a importância de ser salvo, como você obtém a salvação? Essa é a primeira questão que nós precisamos entender. Eu vou passar a minha vida inteira trabalhando para obter a salvação? Não, muitas pessoas pensam isso, que elas têm que fazer coisas, que elas têm que fazer boas ações, que elas têm que ajudar os necessitados, ou que ela todo dia tem que aceitar Jesus, ou que se ela falhar, ela perde a salvação, ela vai para o inferno, depois ela tem que buscar de novo a salvação. Tudo isso é um equívoco de não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu não tenho que ficar buscando todos os dias ser salvo. Eu sou salvo uma vez só. A partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo com todo o meu coração e reconheci Ele como meu Salvador e como meu Senhor, eu sou salvo. Eu recebo o Espírito Santo, eu sou selado, eu me torno filho de Deus. Amém? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que você precisa também entender. Amém? Então nós não precisamos de obras para ser salvo. Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. A palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 10, quero pegar com você a Bíblia aqui, Romanos capítulo 10, versículo 9. Você pode abrir a sua Bíblia, Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Então, se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e crê no seu coração, você será salvo. Nada mais. Você não tem que fazer boas obras, você não tem que abandonar os pecados, você não tem que fazer nada a não ser crer. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é crer e reconhecer para que você seja salvo. Amém? Então, a salvação, ela não é uma questão de obras. A salvação é uma questão de fé. Porque eu criei, eu sou salvo. Amém? Todo ser humano, ele já nasce morto. Ou seja, já nasce condenado à morte eterna por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. E com o pecado também a morte. Por isso a morte passou a todos os homens. Por isso todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos estão separados de Deus por causa do pecado. Por isso que a salvação é algo muito importante. Porque a salvação, ela vai levar você de novo a se conectar com Deus e se tornar um com Ele, para que você possa viver a eternidade. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Efésios também, eu quero ler com você, abra também a sua Bíblia, Efésios, no capítulo 2, no versículo 5 ao versículo 10, Efésios, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: pela graça você é salvo. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Eu não merecia, mas Deus me deu a si mesmo. Era impossível para o homem conseguir pagar o preço do pecado para poder ser salvo. Não havia quem pagasse. O homem não tinha condições. Todo homem nasce pecador, então não havia quem pagasse o pecado, quem pagasse a dívida no lugar do homem. Por isso Deus, Ele envia aqui na terra o seu próprio Filho Jesus Cristo, descendo como homem, descendo em carne, abrindo mão de toda a sua glória, para se tornar homem como nós e para vencer aqui na terra, passar pela terra sem pecado, para que pudesse pagar em nosso lugar a dívida. Por isso Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Por isso todos os pecados daquele que aceitou Jesus já não existem mais. Os pecados que cometeu, que ainda vai cometer, porque Jesus pagou todos os pecados. E assim, Ele te deu agora a salvação de graça. Você não tem que merecer, porque nós não somos merecedores. Aliás, nós somos merecedores, éramos merecedores da morte eterna. Éramos merecedores do inferno. Mas Jesus, Ele veio, o Deus, pelo seu grande e infinito amor, Ele veio em forma de homem, tomou o nosso lugar naquela cruz para nos dar vida e vida eterna. Isso é a graça. Então, você é salvo pela graça, pelo favor imerecido, para que não seja de homens, para que não seja por glória de homens. Por que não pode ser pelas boas obras, como muitas pessoas e como muitas religiões pregam? Porque se eu fosse salvo pelas minhas obras, não necessitaria do sacrifício de Jesus Cristo. Eu mesmo seria bom o suficiente para pagar o preço. Eu seria bom o suficiente para viver uma vida correta aqui nessa terra e poder então ser salvo. Eu poderia chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu mereço a salvação, porque eu fui bom, porque eu guardei mandamentos, porque eu ajudei os pobres, porque eu dei cesta básica, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu sou muito bom. Por isso,
eu mereço a salvação. Isso é justiça própria do homem. Nenhum homem pode lhe falar isso. Nenhum homem tem condições por si só de evoluir ou de ser salvo. Por isso que a salvação ela é de graça. Você recebe de graça. Jesus deu a você. Amém? Por isso agora você pode desfrutar dessa graça todos os dias. Então a salvação é o dom gratuito de Deus. Guarda bem isso. Por que Deus resolveu então dar de graça a vida eterna? Uma pergunta muito importante. Eu já falei parte dela aqui para você. Porque é impossível qualquer ser humano comprar a sua salvação. A alma é superior a tudo que nós conhecemos nesse mundo. Tudo que a humanidade conhece, ou fala, ou crê, a graça, a alma é superior a tudo isso. Então é impossível o homem de alguma forma conseguir pagar a sua salvação. E por causa da natureza pecaminosa do homem, a partir do momento que o homem pecou, desobedeceu e entrou no coração do homem a semente do pecado, o homem ficou impossibilitado de ser salvo, por si só, por si mesmo. Por isso, ele necessitava agora de alguém ou que pagasse o preço no seu lugar. Então, a natureza pecaminosa, ela fez que o homem ficasse impossibilitado por si só de ser salvo. Até aqui você entendeu? Isso é muito importante. Então, nós entendemos aqui no primeiro momento que nós necessitamos do primeiro momento, que é a salvação. Mas também tem algo muito importante, que é o galardão. O que é o galardão? Porque a palavra diz que os vencedores vão receber uma recompensa. Essa recompensa é o galardão, é o reino que Deus tem para nós. Então, o galardão é o prêmio, é a recompensa, a conquista daqueles que permaneceram firmes cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Então, quando eu cumpro o propósito de Deus, daquilo que o Senhor me deu a cumprir, eu me torno um vencedor e eu posso então receber o galardão. Esse galardão é a recompensa de eu poder reinar com Cristo. Em Mateus, abra sua Bíblia também comigo, Mateus, no capítulo 11, Mateus capítulo 11, no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então aqui há uma situação muito importante que nós precisamos entender, porque muitas pessoas falam: pastor, mas você está falando da graça, e agora você vai dizer que a conquista é pelo esforço, mas o senhor diz que nós não devemos esforçar, não tem obra humana, isso é lei. Na verdade, o esforço aqui não é para você ser salvo. A salvação ela é de graça, ela já foi te dada, é favor imerecido. Agora o esforço é para a conquista de um reino, de uma obra a ser feita. Paulo, o maior pregador da graça, ele diz que trabalhava mais do que todos. Por que ele trabalhava? Por que ele se esforçava? Para conquistar o prêmio da soberana vocação. Que prêmio é esse? O reino milenar, o reino que Deus está preparando para governar aqui na terra com a igreja dos vencedores. Então existe para nós um esforço, não para a salvação, que isso já foi resolvido através de Jesus Cristo, através do crer, através da fé, através da cruz. Agora é uma questão de conquistar o reino para aqueles que já são salvos, porque só pode conquistar o reino os que já são salvos, os que já entraram na corrida, os que já se tornaram filhos de Deus. O reino é para os filhos, mas para isso agora eu preciso de trabalhar. Eu tenho uma obra a ser feita, eu tenho um chamado a ser cumprido. Jesus diz, lá em Mateus capítulo 28, ele fala algo muito importante para nós: ide e fazei discípulos. Como que eu faço discípulos? Trabalhando, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, me esforçando para que a palavra chegue no coração das pessoas. Agora, quem convence da justiça, do pecado e do juízo? Esse é o Espírito Santo, é a parte de Deus. Mas a minha parte é ir até as pessoas, é pregar esse evangelho. Então eu me esforço para isso, eu trabalho para isso.
Amém? Então essa é a parte que nos cabe. Então o galardão é a recompensa pelo seu trabalho. Ou seja, pela obra que você vai desenvolver aqui na terra, servindo ao Senhor, servindo ao seu propósito. Você pode também abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14 ao 21. Mateus 25, 14 ao 21. Ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está falando do reino. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-lhe: Senhor, 2 talentos me confiaste, agora tens aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeasse, ajunta onde não espalhasse, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então você vê aqui a parábola dos talentos. A um deu 5, a um deu 3, a outro deu 1. Deus deu um talento, pelo menos um talento para cada pessoa, para cada filho. Ou seja, aqui está falando de cristãos, não está falando de incrédulo. Está falando daqueles que são filhos, daqueles que são salvos, que aceitaram Jesus. Mas veja que 2 entraram no reino e 1 não. Esses 2 nós chamamos de vencedores. Por quê? Eles multiplicaram o talento. A palavra do Senhor diz que o seu Senhor confiou nas mãos dele uma obra. E depois saiu. E de muito tempo depois voltou para prestar conta com eles. Essa é a passagem que fala a parábola de Jesus. Ou seja, Jesus veio, deixou uma obra para nós, voltou para o Pai, mas um dia ele voltará para buscar e nós vamos prestar contas diante dele. E aí, ele vai requerer de nós os talentos, mas os talentos multiplicados. Então, se você é um filho, você é salvo, mas você não multiplica o seu talento, não faz a obra de Deus, no dia da vinda e do julgamento do tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Você não vai ser aprovado para reinar com Cristo. E ele diz: aqueles que foram aprovados, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, ou seja, o pouco que Deus nos deu, vai nos colocar no muito, que é reinar com Ele pelo milênio. Mas, se não cumprirmos o seu chamado, a sua obra, o seu ide, a sua grande comissão, o que vai acontecer conosco? Servo mau e negligente. A infidelidade fez com que ele não entrasse no reino de Deus e ficou nas trevas exteriores, fora do reino. Então nós precisamos entender isso. Há um reino. Além da salvação, há algo para você desfrutar, para que motive o seu coração, para que leve você a fazer a obra de Deus. É desfrutar do reino milenar com Jesus aqui na terra. Então, quando alguém abre mão dos seus projetos pessoais para fazer a obra de Deus, ele recebe um prêmio. Galardão é para aqueles que são apaixonados por Jesus. Eu amo falar sobre isso, porque paixão é alguma coisa muito importante. Tudo na vida de um cristão, tudo na vida de uma pessoa é a paixão. Se você é apaixonado por carro, você vai falar por carro, você vai colecionar carro, você vai saber quais são os carros do ano, você vai saber tudo sobre carro. Se você é apaixonado pelo futebol, você vai saber quais os times, quais os melhores times, quais as jogadas, como é que funciona, você vai assistir jogo, você vai abrir mão de coisas, você vai em estádio. Você é apaixonado por aquilo, você paga o preço. Quando você é apaixonado por uma pessoa, você faz tudo para estar ao lado dela. Não importa o preço que você tenha que pagar, seja distância, seja dinheiro, seja tudo, você é apaixonado, você vai até o fim. A mesma coisa tem que ser na vida cristã. A vida cristã é para os apaixonados.
aqueles que são apaixonados por Jesus, aqueles que são apaixonados pela obra de Deus, aqueles que querem ver Jesus cumprindo o seu propósito aqui na terra, junto com a sua igreja, ou seja, reinando, governando. Aqueles que são apaixonados, aqueles que desejam andar com o Senhor, estar ao lado dele, cumprir a vontade dele. Então, quem é apaixonado, nada é pesado. Mas já viu a pessoa que não é apaixonada, tudo é pesado. Ah, vou no culto hoje, peraí, o culto está chovendo. Aí não está chovendo, está sol, está muito quente. Ah, não está quente, está frio, está muito frio. Ou seja, tudo é um empecilho, tudo é uma situação, tudo é uma dificuldade da pessoa estar. Ah, não vou na célula. Não, hoje a célula está muito longe. Não, estou muito cansado, trabalhei demais. Apaixonado sempre tem uma desculpa para não fazer a obra de Deus. A falta de paixão nos leva a esfriar o nosso coração. Mas o apaixonado nada para. O apaixonado, ele está disposto a qualquer coisa para agradar o seu ente amado. Se você é apaixonado por Jesus, você vai fazer qualquer coisa para agradá-lo, principalmente a sua obra, aquilo que ele deixou para nós fazermos. Então, se você quer ser um vencedor, primeiramente, você precisa estar completamente apaixonado por Jesus e por sua obra. Amém? Isso é muito importante. Quem realmente se converte tem prazer em vir à igreja. Quem se converteu tem prazer em desfrutar do relacionamento do corpo de Cristo, da unidade do corpo, da vida dos irmãos, de estar na célula, fazer os cursos, de estar nos cultos. Ou seja, ele não vê a hora de poder estar com os irmãos. Ele gosta de desfrutar da intimidade com Deus, da intimidade com o Senhor. Ou seja, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Você é assim? Se você é assim, você já está apaixonado. Mas se está faltando a paixão, vai buscá-la. Vai encher o seu coração de paixão pelo Senhor. Porque é esse que faz a diferença. Existe na igreja aqueles que são convertidos, mas também existe na igreja aqueles que são convencidos. Convencidos que o caminho do Senhor é bom, de que a igreja é boa, ajuda a minha casa, ajuda a minha família, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro e poderoso com o Senhor, por isso tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é complicado. Então cuidado, nós somos convertidos, nosso coração se converteu completamente a Ele, por isso converta o seu coração a estar apaixonado por Jesus, por sua obra todos os dias. Quem se converte e está apaixonado, não acha que a obra de Deus é peso. Ou seja, tem prazer em liderar uma célula, não vê a hora de liderar, de se preparar, de fazer um bom curso na igreja, de poder ser usado, de abrir a sua casa para ser um anfitrião, de ser um anjo da guarda, de cuidar de vidas. Ou seja, quem está apaixonado não é peso, é prazer, é alegria servir na obra de Deus. Mas a falta de paixão, está me forçando, está cansando, essa obra está me esgotando, é porque falta paixão. A paixão renova as nossas forças. Amém, queridos? Então, onde a pessoa apaixonada estiver trabalhando na obra de Deus, ela vai dar muitos frutos. Porque o apaixonado sempre dá frutos. Porque ele não mede esforços para que as pessoas possam se converter a Deus. Por isso, seja esse apaixonado e você verá muitos frutos na obra que Deus tem dado a você. Então, esses que trabalham para Deus, com esse coração apaixonado, nós chamamos de vencedores. Quem são os vencedores, então? Aqueles que, para fazer a obra de Deus, tiveram que vencer os obstáculos. Irmãos, na vida tem muitos obstáculos. Pastor, eu estou trabalhando demais, por isso eu não posso estar na célula, não posso estar no culto. Mas tem gente que está trabalhando muito e está cheio de alegria e de prazer de estar no culto e na célula. Está fazendo a obra. Pastor, eu não consigo liderar porque eu estou muito atarefado. Mas tem pessoas que estão atarefadas com as coisas desse mundo e estão liderando. Por que ele pode e você não pode? Paixão, coração de vencedor. Então os vencedores são aqueles que aprenderam a vencer os obstáculos da vida. Há muitos obstáculos, há muitas resistências espirituais para que você não cumpra o propósito de Deus. Mas Deus te capacitou a ser um vencedor.
E o vencedor, apaixonado, ele consegue superar todos os obstáculos que tentam paralisar a sua vida. O ego, as tribulações, as adversidades, o diabo, a carne, o mundo. Esses são todos obstáculos que se levantam. As tribulações da vida, as coisas, né, que acontecem na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tem muita coisa tentando impedir você de ser um vencedor. Mas vencedor é aquele que consegue superar todos os obstáculos e permanecer firme na fé, cumprindo a obra de Deus. Amém, queridos? Então, ninguém consegue fazer a obra de Deus sendo derrotado, sem apaixonado, sem ser um vencedor. A carne, ela é terrível. A nossa carne, ela luta contra nós mesmos, tentando nos impedir, na verdade, de sermos um vencedor. Então, pastor, existe crente derrotado? Nesse ponto, sim. Na obra de Deus, sim. Na questão da salvação, não. Mas na obra de Deus para o reino milenar, sim. Para a recompensa, sim. Nós vimos ali, 2 entraram no reino e 1 não, porque não multiplicou os seus talentos. Não cumpriu o seu propósito aqui na terra, o seu chamado. Então, as pessoas que podem ser salvas, elas podem continuar pensando somente nelas. Você pode ter aceitado Jesus, você pode ter se convertido e falar, mas eu não quero me comprometer com nada da igreja. Não quero me comprometer com nada de obra de Deus. Então, você simplesmente vai ser um salvo derrotado. Não vai ser um vencedor ao ponto de poder reinar e desfrutar do milênio do Senhor. Vai levar uma vida medíocre. O que é a vida medíocre? É uma vida mediana, aquela média. E isso não é o propósito de Deus para nós. Então Deus te deu habilidades e Deus te deu os dons para quê? Para serem usados na obra de Deus. Por que Deus te dá dons? Por que Deus te dá talentos, né? Por que Deus te dá habilidades? Tudo isso é para que você possa cumprir a obra de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Então todos que estiverem envolvidos na obra de Deus, eles se tornarão vencedores e receberão o galardão. Amém, querido? O galardão é para os vencedores. Então você está a serviço de Deus ou do seu próprio serviço? A quem você está servindo? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Nós sempre falamos, você foi comprado por um alto preço. E quando nós somos comprados, nós nos tornamos servos. Servos de quem? Do Senhor. E como servo dele, ele espera que nós façamos o quê? Cumpramos o seu propósito, cumpramos a sua obra. Então, eu já não vivo mais para mim, mas eu vivo para o Senhor. Então, você foi chamado para estar envolvido na obra de Deus. Você foi chamado para isso. Se você vai se envolver ou não, você é livre para escolher. Mas toda escolha, lá na frente, vai ter consequência. Aqueles servos foram livres para escolher se eles queriam ou não multiplicar os seus talentos. Eles escolheram. Alguns escolheram multiplicar e o outro escolheu enterrar o talento. Mas lá na frente, prestação de conta aconteceu. E na prestação de conta, ele não foi encontrado vencedor. Não pôde reinar com Cristo. Então a mesma coisa será conosco. Você é livre para escolher se você quer servir a Deus ou não, se você quer fazer a obra de Deus ou não. Porém, lá na frente, há um tribunal. E diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai colocar a nossa vida, o nosso propósito, o nosso chamado, os nossos talentos. E nós vamos apresentar o que nós fizemos. Se for aprovado, servo bom e fiel. Se não for aprovado, está fora do reino. Então isso é muito importante você entender. Amém? Que você foi chamado para estar envolvido na obra de Deus. Então se envolva na obra de Deus. Se envolva com as questões do reino. Deus, ele te dará a recompensa. A recompensa é para aqueles que suam a camisa. Então você tem um time de futebol. Você pode pegar um time de futebol e lá você vê, tem 3 tipos de jogadores. Tem aqueles que não suam a camisa, que nem está comprometido com o time, não é apaixonado pelo time, está lá só para ganhar dinheiro. Então ele sai com a roupa limpinha do jogo. Choveu, tem lama, mas ele sai limpinho. Dá até para pendurar a camisa de volta para o próximo jogo. Ou seja, ele não dá um carrinho, ele não sua, ele vai lá, só quer a bola no pé, ele não se compromete com a marcação,
nada, ele só quer ser a estrela e fazer o gol. Mas tem aqueles que já são mais comprometidos, que são aqueles que marcam, que são aqueles que trabalham, né, que são aqueles que correm, que são aqueles que estão ali com o coração, né, que dá um carrinho, que está na marcação, que marca, que ajuda. Então esse é o de 2. Primeiro eu falei de um talento, não se compromete. O segundo é o de 2, se comprometeu, já é um vencedor. Mas tem um terceiro, que é aqueles que jogam com o pé quebrado, é aqueles que estão machucados, mas é a final. E ele quer participar daquela final. Ele quer participar daquele jogo porque ele ama aquele time. Ele ama, né, aquelas pessoas. Por isso ele quer participar. E ele entra com o pé quebrado. E ele sai de lá enlamaçado, doendo, com dor no seu pé. Porque trabalhou, porque se esforçou para ter ali a vitória, o galardão, a recompensa, o prêmio, que é a taça de campeão. A mesma coisa Deus espera de mim e de você, que no final de todo esse esforço do trabalho, de trabalhar para o reino de Deus, a palavra do Senhor diz que muitos correm, Paulo diz isso, que muitos correm nos estádios querendo uma coroa corruptível, mas nós buscamos uma coroa incorruptível. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o coloco à servidão, para que eu pregando a muitos, fazendo o trabalho, fazendo a obra, eu não venha ficar de fora. De fora do quê? Do reino. Quando Paulo chega no final da sua carreira, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz exatamente isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa que está preparada não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Que coroa é essa? É a recompensa, é o reino. Ou seja, ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o seu propósito. Agora ele estava apto a poder herdar o reino de Deus. Então isso tem que acontecer comigo, isso tem que acontecer com você. Amém, querido? Por isso esse é o propósito, nós terminarmos a nossa carreira como vencedores. Não esqueça, galardão tem a ver com a sua obra aqui na terra. Relembrando você, salvação tem a ver com a eternidade. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, com a sua boca e crendo no seu coração, será salvo. Salvação é dom gratuito de Deus, é pela graça, favor imerecido. Todos serão salvos que aceitarem Jesus. Mas isso tem a ver com a eternidade. Mas o reino tem a ver com o nosso trabalho. Tem a ver com a obra a qual Jesus nos confiou aqui na terra. E de fazer discípulos de todas as nações. Amém? Então, entendeu a diferença entre salvação e reino? Muitas pessoas, muitas igrejas não entendem isso e colocam no mesmo pacote salvação e reino. Por isso que as pessoas acham que se perder a salvação, vai perder o reino, se perder o reino, perde a salvação, se pecar, perde a salvação, porque não entende a diferença entre salvação e reino. São duas coisas completamente diferentes. Como ser um vencedor? Então eu entendi agora, veja aí na sua apostila comigo, como ser um vencedor. Eu já entendi que existe salvação, que tem a ver com a eternidade. Ministramos para você a primeira aula sobre a visão da eternidade. E também tem a ver a obra aqui na terra, para que eu possa herdar o reino milenar com Cristo. Amém? Já que eu sei disso, agora deixa de lado a salvação, não vamos falar sobre salvação, e vamos falar sobre então como eu vou conquistar, como eu posso conquistar esse reino milenar enquanto eu estiver aqui na terra. Então o vencedor é aquele que foi transformado. Primeira coisa, transformação. Nós estamos num processo de transformação. Cada dia você está sendo transformado à completa imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, esse processo de transformação que Paulo fala, que é muito importante sobre as nossas vidas, amém? Tem que fazer parte da nossa vida. O vencedor é aquele que foi transformado, se tornou essa imagem e semelhança de Jesus. Quem faz parte dos vencedores? Então, aqueles que pregam, que oram, que jejuam, né? Levam uma vida, levam a palavra de Deus, levam a vida de Deus até as pessoas. Ou seja, aquele que faz a obra do Senhor com alegria e paixão, com encargo.
Nós sempre falamos do encargo. Encargo é algo que queima o nosso coração em fazer. Amém? Por isso a obra de Deus ela precisa ser feita com encargo, com essa paixão. Então, vencedores é aqueles que fazem essa obra. A obra de Deus, ela não se resume em 4 paredes. Então, nós achamos que fazer a obra de Deus é só participar dos cultos, é participar das células, é estar aqui todo domingo. Não, não é estar nos cultos, ainda que faz parte estar no culto, estar na célula, mas o chamado de Deus é para fora, não é para dentro. Nós não fomos chamados para estar dentro da igreja, nós fomos chamados para manifestar a igreja lá fora. Entende isso? Foi o que a palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 28. Pode abrir comigo aí, Mateus, capítulo 28. Amém, queridos? A partir do verso 19. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, esse é o chamado, esse é o propósito, essa é a obra que Deus tem para nós. Ela não se resume às 4 paredes da igreja, ela se resume em ide, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu comércio, lá no seu bairro, lá na sua rua, lá com seus familiares, ou seja, ide e fazer discípulos e pregar o evangelho. Então ninguém se torna como Cristo ficando sentado, ouvindo domingo a domingo, dia a dia, a pregação do pastor. Isso pode trazer conhecimento, pode trazer revelação, mas a obra precisa ser feita. Amém? Então, depois de você ouvir a palavra, você precisa praticá-la. É importante você ouvir a pregação, mas agora você tem que colocá-la na prática da sua vida cristã. Isso é construir a sua casa sobre a rocha, que fala em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 a 27. Ou seja, eu construo a minha vida de uma forma tão sólida que pode vir as tempestades, pode vir os ventos, pode vir as dificuldades da vida, e essa casa não se abalará. Ela permanecerá firme. Para quê? Cumprindo o propósito chamado de Deus. Porque nesse mundo tereis muitas aflições. E no meio das aflições, muitas pessoas acabam paralisando o propósito, paralisando o chamado. Estou passando por muita luta, por muita guerra, por muita tribulação. Eu estou fazendo a obra de Deus, o diabo está me atacando, está vindo com os seus demônios, está acabando com a minha vida, acabando com a minha família, com a minha casa, vou parar com isso. Toda ação tem uma reação. Se você vai contra o inferno vai contra você. Porém, o inferno não pode prevalecer contra a igreja. Nós somos vencedores para desfazer as obras do diabo. Agora, há uma resistência, há uma guerra espiritual? Sim, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, você está firmado nessa rocha. Você está consolidado na sua vida cristã para ser um vencedor. Então, se a sua vida espiritual não foi edificada no alicerce correto, que é Jesus Cristo, no alicerce correto, com os materiais corretos, ela vai sofrer dano. Qual é o dano de alguém que pode começar a sua caminhada e não terminá-la? Perder o reino. 1 Coríntios, abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento, é o alicerce da nossa vida espiritual. Para nós termos vitória, para nós vencermos, né, e conquistarmos o propósito do reino de Deus. Então, não pode ser colocado outro alicerce. Mas ele continua dizendo aqui, verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia do grande tribunal de Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele vem para julgar a sua igreja, para saber qual foi a obra que você fez. Ele diz aqui, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Que fogo é esse? Deus é fogo.
e fogo consumidor, diz a palavra. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, Jesus Cristo, o alicerce, edificou, esse receberá galardão. Que galardão é esse? O prêmio, a recompensa, o reino. Foi fiel no pouco, entra no meu reino. Amém? 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Veja aqui que a salvação não se perde a salvação. Ele está salvo. Todavia, como através do fogo. Amém? Então, veja só. Nós temos uma obra para ser feita. Ela vai ser provada. Se for madeira, feno e palha, o que acontece com madeira, feno e palha quando passa pelo fogo? Queima tudo, não sobra nada. Se for uma obra feita no esforço humano, no esforço próprio, né, no merecimento do homem, é madeira, feno e palha, não serve para Deus. Se for uma obra feita sobre o alicerce de Jesus Cristo, sobre o propósito de Deus, sobre aquilo que o Senhor o chamou para fazer, é ouro, prata e pedra preciosa. Ou seja, quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais refinado ele fica, mais puro ele é, mais valor ele tem. Então, quando você faz uma obra divina, quando você faz uma obra segundo o propósito de Deus, o fogo vem na sua vida e vai te tirando as impurezas, vai te deixando cada vez mais limpo, mais santo, mais consagrado, mais cheio, mais unção, mais poder. E assim você manifesta o propósito completo de Deus e se torna um vencedor. Amém? Então, nós precisamos chegar no final da nossa carreira como Paulo, aprovados, preparados para reinar com Cristo, recebendo a recompensa, o galardão. Glória a Deus, você quer? Eu quero, e nós vamos chegar a isso em nome de Jesus juntos. Não esqueça que o galardão, ele não é conquistado, ou seja, de uma forma que não é conquistado, na verdade, pelo seu propósito, mas pelo propósito de Deus. Não é na sua vontade, mas é na vontade de Deus, ok? Sobre o firme alicerce, sobre o firme fundamento, que é Jesus Cristo. Então, quando você está apaixonado, a cruz se torna leve. Você faz a obra é leve. Jesus falou que a cruz pesada ele já levou, que eram os nossos pecados, as nossas dívidas, todos os nossos traumas, as maldições, todas elas foram levadas na cruz do Calvário. Ele diz, agora você toma o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Ou seja, a cruz que nós levamos hoje é simplesmente renunciar à nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. É algo leve, é algo que dá para nós levarmos completamente. Então, existe algo muito importante que você precisa entender. Quanto mais paixão você tem pelo Senhor e pela sua obra, mais disposição você tem para fazer a obra de Deus. E quanto mais disposição você tem para fazer a obra de Deus, mais frutos você gera. Então é um ciclo exitoso, é um ciclo virtuoso. Quanto mais chuva e sol sobre aquela água que caiu da chuva, mais vapor sobe. Quanto mais vapor sobe, mais se condensa lá naquela nuvem, e quanto mais carregada a nuvem, mais chuva cai. E quanto mais chuva cai e o sol bate, mais vai subir aquele vapor. E assim é esse ciclo virtuoso de uma chuva torrente. Seja assim a nossa vida cristã. Mas também existe o ciclo ao contrário, que é aquele quanto menos chuva, menos água. O sol não tem o que evaporar, não sobe. Quanto menos vapor sobe, menos nuvem tem. Quanto menos nuvem tem, menos chuva tem. E assim, então, também nós podemos ter esse ciclo. Ou esse ciclo poderoso, virtuoso, de crescimento, ou esse ciclo que nos leva a viver essa vida cristã fria, morna, sem poder, sem unção, sem vida de Deus. Aí você escolhe qual é a que você quer para a sua vida espiritual, mas nós estamos aqui para ajudar você a levar a ter esse ciclo virtuoso, poderoso, cheio de bênçãos, cheio de chuva, cheio de disposição, cheio de frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quanto mais frutos, mais galardão. Então, o seu galardão, ele tem diferença. No reino milenar tem diferença. No céu, na eternidade, não tem diferença. Todos são iguais. Todos que estiverem lá na eternidade vão ser iguais diante do Senhor.
Não importa se é Paulo, se é Moisés, se é Abraão, não importa quem seja, todos são iguais, se é Eliseu, se é Elias, todos nós somos iguais lá no céu, na eternidade. Mas aqui no reino milenar não, há diferença. Há uma diferença entre pessoas. A palavra do Senhor, ele diz em 1 Coríntios 2, abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja só, Deus tem algo preparado que os nossos olhos não conseguem enxergar, que os nossos olhos não conseguem entender, os nossos olhos não conseguem compreender aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e através de nós. Amém? E isso é para o galardão, é para o reino. Eu já vi pessoas serem arrebatadas, eu já vi testemunhos, na palavra de Deus tem, apóstolo Paulo mesmo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, já vi muitas pessoas falarem que foram arrebatadas, que receberam ali, né, que viram anjos, que viram isso, que viram ruas de ouro e tudo, mas nunca vi alguém que disse que foi arrebatado para o reino milenar. Como é que vai ser o reino? Porque os nossos olhos ainda não conseguiram ver o que o Senhor está preparando para os vencedores. Então, que nós possamos viver essa vida vencedor em nome de Jesus. Amém? Então, o Senhor está preparando para nós um reino maravilhoso, 1000 anos de paz, diz a Bíblia. De paz aqui na terra, aonde reinaremos completamente com o Senhor. Então, se você ama o Senhor, você é apaixonado pelo Senhor, você terá disposição para trabalhar. E esse trabalho vai levar você para o reino. Então, qual é a recompensa? Para nós reafirmarmos aqui, eu já falei bastante sobre ela. A recompensa é o galardão. Veja aí na sua apostila qual é a recompensa. A recompensa é o galardão que está preparado para todos aqueles que forem vencedores, que completarem a sua carreira combatendo o bom combate. Então, o que é o galardão? Guarda bem isso que é importante. É a coroa da vida que está sendo preparada para aqueles que vão herdar o reino de Deus. Vamos ver isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. Ou seja, há uma coroa preparada para todos aqueles que amam. Amém? Então essa coroa é o galardão, essa coroa é o reino que o Senhor está preparando para nós podermos governar com ele aqui. Então, o que é coroa? A coroa fala de autoridade. Primeira coisa que a coroa fala para você, Apocalipse capítulo 2, veja comigo na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 10, Apocalipse 2, 10, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. Tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, ela fala da autoridade para governar aqui na terra junto de Jesus Cristo. Jesus vai governar essa terra durante 1000 anos. E os vencedores vão governar com ele. E nós teremos autoridade nessa terra para governar ao lado de Jesus. Então, a coroa, ela fala da justiça de Deus, do governo do Senhor. Amém? Isso é muito importante. Então, essa justiça, esse governo, essa autoridade tem a ver com a obra a qual nós estamos fazendo para podermos governar junto com Jesus. Glória a Deus. Mas para que o Senhor nos dará autoridade? Já falei sobre isso, mas para deixar mais firme para você, pode abrir comigo Apocalipse mesmo, capítulo 2, agora no verso 26, ele diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, veja que a obra
Estamos falando da obra, do reino. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, para que o Senhor vai me dar autoridade no reino milenar? Para governar as nações. O país, o mundo será governado por Jesus e pelos vencedores. As nações serão governadas pela a igreja dos vencedores. Amém? Glória a Deus. Aqui nós acabamos a primeira aula. E vamos começar então a segunda aula. Você pode dividir, caso você não queira assistir as duas aulas ao mesmo tempo, ou já aproveitar, já faz as duas, mas você pode assistir a primeira aula e depois a segunda aula. Nós terminamos então essa primeira parte e vamos continuar aqui a segunda parte da nossa aula, da nossa matéria sobre os vencedores. A palavra do Senhor diz que existem dois caminhos. Mateus capítulo 7, abra comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos os que acertam com ela. Então, aqui está falando de dois caminhos, duas portas. Porta larga, porta estreita. Muitas pessoas têm uma visão completamente distorcida disso. Que porta larga, porta estreita é a igreja cheia da lei, a igreja cheia das regras, essa igreja cheia de pode, não pode, não pode, não pode. Essa é da porta estreita. A porta larga é aquela igreja que pode fazer tudo, né? Então é um grande equívoco essas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, elas falam coisas completamente contrárias à palavra do Senhor Jesus. Então vamos entender o que é a porta larga, a porta estreita. Há dois caminhos para seguir. Todos, primeiramente, nascem no caminho da porta larga. Por quê? Todos nascem separados de Deus. Todos nascem condenados à morte eterna. Por isso, diante da sua caminhada de vida, você vai ter que se converter para sair dessa porta larga e entrar na porta estreita, que é o caminho do Senhor. Porém, esse caminho, ela leva à perdição, essa porta larga, que é o caminho do mundo, a morte eterna. A Bíblia diz que existe o caminho que é a porta estreita, mas que leva para a vida eterna. Mas por que, pastor, que esse caminho, o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, o caminho de Cristo é o caminho da porta estreita? Para que ninguém faça aquilo que bem entender. Então, veja só, a partir do momento que eu me converto, eu não sou mais de mim mesmo. Eu já falei isso ali atrás. Nós somos comprados e comprados pelo alto preço, o preço do sangue, o preço da vida do Filho de Deus. Por isso eu preciso reconhecer isso na minha vida. Eu preciso dar valor a isso na minha vida. Então a porta estreita é para aqueles que querem abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Jesus sempre disse: eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então não queremos mais estar no centro da nossa vontade. Ali no Getsêmani o Senhor diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus sempre cumpria, ia buscar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Seja assim na minha vida e na sua vida. A porta estreita é para aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, que estão dispostos a abrir mão de coisas não são pecaminosas, não são coisas erradas, mas que não contribuem para você ser um vencedor. Eu vou abrir mão disso, não quero nem falar de pecado, porque isso aqui não tem a ver com a vida do cristão, do vencedor. Mas estou falando de coisas que nem são pecaminosas, mas que muitas vezes é necessário abrir mão para que nós possamos alcançar algo maior. Então nós podemos dizer que nós somos vencedores? Sim, podemos dizer, vencedor porque nós somos salvos. Mas só poderemos dizer que somos vencedores quando completarmos a carreira e chegarmos diante do Senhor. Filipenses 3, no capítulo 12. Veja comigo aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, no versículo 12. Amém? Até o 14.
Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui, não que eu já tenha alcançado, mas eu deixando para trás, ou seja, a minha vontade, aquilo que eu vivia, aquilo que eu gostava, aquilo que para mim era até gostoso, era importante, eu abri mão disso, para quê? Para prosseguir para a soberana vocação, para aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está falando aqui? É que ele entendeu que existe um prêmio para o vencedor, que existe uma recompensa para o vencedor. E aqui, em Filipenses, Paulo está aí no meio do seu ministério. Então ele diz, olha, não creio que eu já alcancei, não julgo ter alcançado, mas eu estou prosseguindo, eu estou conquistando, eu estou trabalhando, estou me esforçando para poder participar do reino. E ele fala dessa forma, ou seja, ele estava ali no meio do seu ministério, daquilo que Deus o havia chamado para fazer. Então, ele diz, ainda não conquistei, mas estou prosseguindo para isso. Então, quantos de nós estamos trabalhando para sermos vencedores? Você está trabalhando para isso? Você está envolvido com as coisas do reino de Deus? Envolvido com as coisas espirituais, sobrenaturais, com as coisas que não são desse mundo, com as coisas de Deus, ainda que você está nesse mundo, para pregar o evangelho, para fazer a diferença? Então nós precisamos estar o quê? Participando, engajado nas coisas que fazem parte do reino de Deus. Só que nós muitas vezes estamos tão atarefados com as coisas desse mundo, as nossas ênfases muitas vezes estão tão fortes nas coisas desse mundo, que nós abrimos mão daquilo que é do reino de Deus, daquilo que é do propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero chamar você de volta. Talvez você já estava liderando, já estava engajado no ministério, já fazendo uma obra e em alguma circunstância roubou isso de você, você parou, mas quer dizer, volta, continua. Deus tem uma obra para você. Amém? E você que está chegando agora, você que está se convertendo, fazendo o curso agora conosco, tem uma carreira proposta para você. E essa carreira aí de fazer discípulos. É cumprir o chamado e o propósito de Deus. Amém? Para que você chegue no final da sua vida cristã, do seu tempo aqui na terra, dizendo que você cumpriu a sua carreira. Então, se Paulo precisou lutar, porque ele diz aqui que lutou, para não ser desqualificado, imagina nós, irmãos. Paulo estava lá todo o tempo, falou, olha, eu esmurro meu corpo, eu levo a servidão, para que de alguma forma eu, pregando o evangelho, eu não venha ficar de fora. Então ele tinha uma guerra espiritual. E muitas vezes ele falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então ele tinha suas crises como todos nós. Ele era homem como nós. Passamos por crise, passamos por dificuldade, mas lembre-se, tem uma carreira, tem um propósito, tem uma obra. E esse propósito, essa obra, essa carreira vai levar você a ter foco e permanecer firme para alcançar a recompensa, o galardão, o reino de Deus. Amém, querido? Então, o Senhor nos desafia a construir uma vida cristã de tal forma, ou seja, de tal maneira, que ela seja uma edificação firme, consistente, sólida. Ou seja, que não vai paralisar no meio do caminho, que não vai parar no meio do caminho. A palavra do Senhor diz que nós somos hoje o templo do Espírito, a habitação de Deus. A habitação fala de construção, de uma edificação. Você está sendo edificado casa espiritual de Deus, morada perpétua do Senhor. Por isso é muito importante você estar firme,
sólido, consistente na sua carreira, na sua caminhada cristã, para que você se torne esse vencedor, essa vencedora. Amém? Então nós precisamos, queridos, estar produzindo frutos. O que nos leva ao reino? Frutos. As almas, as vidas, o ide, o fazer discípulos, os filhos espirituais que Deus vai te dar. Então nós precisamos estar produzindo frutos para termos ganhos no reino de Deus. Mas esses frutos, eles diz respeito o quê? A nossa conduta, a nossa obra, aquilo que nós dispomos a fazer. Amém? Gálatas, no capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23, Gálatas 5, 22 e 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Está falando exatamente sobre isso, os frutos do Espírito. Primeiro, há um fruto interno, há uma transformação de dentro para fora em nós. E quanto mais eu sou transformado dentro, eu manifesto fora. Quanto mais Deus trabalha no meu interior, mais eu manifesto a sua vida exteriormente para as pessoas. Amém? Então os frutos começam de dentro para frutificar para fora. Eu tenho fruto de transformação na minha vida espiritual, na minha vida cristã, e eu libero esses frutos depois na vida das pessoas, alcançando, convertendo, gerando para o reino de Deus. Amém? Então, quando se desenvolve esses frutos em sua vida, você cresce como pessoa e como um ser espiritual, como um servo do Senhor. Mas há outro tipo de fruto, que é importante, que são as almas, que vão prevalecer na eternidade. Então, eu preciso do fruto interior, que é a transformação da minha vida. Lembra que nós estamos no processo de transformação a cada dia, amém? A nos tornarmos completamente a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas também há um outro fruto, que é o fruto externo, que é o fruto da obra de Deus, que é os frutos das almas que o Senhor tem para nós alcançarmos essas pessoas. Glória a Deus. Então, esse fruto das almas, esse fruto externo, é o que me leva também a ter a recompensa, o galardão. A obra de Deus cresce quando nós damos frutos para o reino. Precisamos dar continuidade. Veja aí na sua apostila, confere aí comigo, vamos caminhando, amém? Está firme aí? Agora que eu sei que preciso trabalhar na obra, posso fazer qualquer coisa? Qualquer obra? De qualquer jeito? Não! Há uma obra específica para nós, algo que Deus colocou para cada um tem a sua medida, cada um tem uma obra a ser feita. Então, cada um de nós tem um propósito a cumprir, tem um chamado a se cumprir. O meu é diferente do seu e assim por diante. O galardão, ele não vem pela obra que você quer fazer, e sim aquilo que o Senhor quer que você faça. Isso é muito importante. Entenda qual é a obra que Deus quer que você faça, aonde Ele quer que você trabalhe, e você vai cumprir o chamado de Deus. Deus usa pessoas para nos ajudar a ser inserido no propósito. Então, como que eu vou saber? Eu cheguei, sou novo na igreja, me converti agora, é neófito ainda na minha fé. Eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas que me ajudem a entender o meu propósito, a desenvolver o meu chamado. Deus usa, Deus coloca pessoas na sua vida. Deus vai colocar um líder, Deus vai colocar um discipulador, Deus vai colocar um pastor, Deus vai colocar alguém para cuidar de você. Você é cuidado e depois você passa a cuidar. Amém? Assim é o desenvolver da vida cristã. Agora, como sou preparado para o propósito? A primeira coisa, Deus prepara pessoas para te ajudar. E como eu sou preparado para o propósito? Participando da vida comum da igreja, participando da vida comum do corpo de Cristo, ou seja, participando de uma célula, participando do culto de celebração, fazendo os cursos, participando das reuniões de discipulado,
na minha intimidade com Deus, fazendo a obra do evangelismo. Então eu sou transformado, participando da vida comum do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Amém? E no momento certo, Deus vai mostrar o seu propósito de vida para que você possa colocá-lo na prática. Amém, querido? Então, você deve terminar os seus dias aqui na terra como um vencedor, cumprindo o seu chamado. Jesus, ali na cruz, já prestes a morrer, a entregar, na verdade, o seu espírito, as últimas palavras dele foi qual? Está consumado. Está consumado, ou seja, Pai, a obra a qual o Senhor confiou nas minhas mãos, eu cumpri, está completa, está consumada, agora eu posso morrer. A mesma coisa o apóstolo Paulo, vamos ver isso, 2 Timóteo capítulo 4, falei aquela hora, mas eu quero ler com você, é muito importante nós compreendermos essa palavra, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7, 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Aleluia. Veja só, lá em Filipenses nós vimos o que Paulo diz, olha, não creio que eu já completei a minha carreira, ou seja, não creio que eu já tenha conquistado a coroa, mas eu prossigo para o alvo, e aí ele começa a falar, tudo aquilo para permanecer firme na sua fé, mas aqui em 2 Timóteo, praticamente o momento final da sua vida, já entregando o seu tempo aqui de vida, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa está preparada. Ou seja, ele chegou no final da sua caminhada cristã, sabendo que cumpriu o propósito de Deus. Você precisa chegar no final da sua caminhada cristã, sabendo que você cumpriu o propósito de Deus, não importa qual seja ele. Fácil, difícil, complicado ou não, você tem uma carreira a percorrer. E o alvo é que você chegue no final dela aprovado, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, nós precisamos terminar a nossa corrida dessa forma, como vencedor. Eu me torno um vencedor fazendo a obra de qualquer jeito? Não, não é. É a obra que o Senhor tem para nós. Deus tem uma escala de valores e nós precisamos segui-la. Está dentro dessa escala de valores. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, 1 Coríntios 9, 7, abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios 9, 7 diz, quem jamais vai à guerra à sua própria causa, à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, aliás, irmão, desculpa, falei errado, desculpa, está errado aqui. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo, levo à servidão, para que eu mesmo não venha de alguma forma ficar de fora, ou ser desqualificado. Ou seja, Paulo está dizendo que há um valor. Esse valor é que nós não podemos ficar de fora. E o que precisar ser feito para eu poder participar do reino, eu preciso fazer. Então, não podemos fazer a obra de Deus debaixo de engano, debaixo de mentira ou de falsidade, debaixo de pecado. Não, há uma obra a ser feita debaixo de uma santidade, de uma consagração, de uma vida completa de intimidade, de paixão com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando, dons e habilidades. Veja aí na sua apostila, dons e habilidades. Então Deus tem dons e habilidades para cumprir o propósito. Deus vai te capacitar. Deus não vai pegar você e jogar, agora vai e faça a obra. Não, Deus vai te preparar. Deus tem dons para nós. Esses dons é para que você possa exercer com poder e autoridade a obra dele. Amém, queridos? Então, Deus tem dons e habilidades para cumprir o propósito. Porém,
quando ele voltar, ele vai requerer esses dons de volta. Não foi o que aconteceu, que nós vimos lá na parábola dos talentos? O Senhor confiou os seus bens aos seus servos e foi para uma terra longínqua, ou seja, está falando da eternidade, voltou para o céu. Mas um dia aquele senhor voltou, o senhor daqueles servos voltou para prestar contas. E aí ele requereu de volta os bens, só que multiplicado. Esse é o talento. Deus, ele quer que nós multipliquemos o talento. Os talentos é dele. Ele nos deu para usar para a sua obra, mas nós só somos mordomos de tudo aquilo que tem. Nós somos mordomos do Senhor nessa terra, nós somos mordomos do Senhor em tudo que nós temos, nossos bens, na nossa vida, na nossa família. Na verdade, tudo é de Deus, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle. Os dons é dEle. E Ele vai requerer isso multiplicado, para que você seja um servo bom e fiel. Amém? Quem vai fiscalizar essa obra? O próprio Senhor. Não foi o próprio Senhor que voltou? Ele falou, e o Senhor daqueles servos voltou e prestou conta com eles. Então é o próprio Jesus que vai prestar conta conosco daquilo que nós fizemos. A palavra do Senhor diz, né? Se não me engano, 2 Coríntios capítulo 5, que diante do tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta do Senhor de tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo, bom ou mal. Amém? Então é muito importante nós estarmos preparados para isso. O padrão de Deus sempre é a excelência, é o melhor, né? Por isso nós precisamos andar no padrão de Jesus Cristo. Porém, o excelente de Deus depende da sua capacidade. Então, cada um tem uma capacidade. Pastor, mas eu trabalho fora, meu trabalho tem muita coisa para ser feita, eu só tenho 2 horas por dia ou 2 horas por semana para servir ao Senhor com qualidade. Esse é o seu 100%. Deus aceita. Agora, se você tem 12 horas e usa 2, então você não está sendo um servo fiel. Mas se você tem 2 e usa 2, você é fiel. É fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Amém, queridos? Então nós precisamos servir ao Senhor com as obras daquele que Ele está nos dando, com aquilo que nós temos de dons, de capacidade, de habilidade, de condições para servir ao Senhor. Continuando aqui, Deus testa sempre a nossa obra. A obra sempre vai ser testada. Nós vimos, né, que Ele testou por meio do fogo. Se é madeira fenopalha, se é ouro, prata ou pedras preciosas. Sempre a obra vai ser testada para que ela seja aceita ou não. Amém? Então, através dos relacionamentos, através de familiares, através de filhos, de cônjuges, de irmãos da igreja, Deus vai testar a nossa obra. E muitas vezes a gente faz algo e acaba, nossa, fiz errado, errei, falhei, dei a resposta errada. Deus testa, Ele vai te dar uma outra oportunidade para você dar a resposta certa, ser transformado e continuar fazendo a obra de Deus. Se depois que você passar por uma tribulação, você permanecer firme, é sinal que a sua vida está edificada sobre a rocha. Ela está firme. Amém? Como nós falamos, quem está edificado sobre a rocha, que passe por tribulação, passa por circunstâncias difíceis, permanece firme no Senhor. Continuando, uma igreja específica, uma mensagem específica para a igreja. Desculpa, irmãos. Uma mensagem específica para a igreja. Voltar ao primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 7. Vamos ver aqui. Abra comigo. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que nada no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu amor, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei o teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo,
a teu favor, que eu dei às obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Então, aqui falando do primeiro amor. O primeiro amor é o amor de Cristo por nós, não é o meu amor por Cristo. Nós sempre achamos que o primeiro amor é o nosso. Eu tenho que voltar ao meu primeiro amor, o meu coração para o Senhor. Não, você tem que voltar para aquele amor que é de Cristo, é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor de entrega completa, total. Para desfrutar desse verdadeiro amor. Então esse primeiro amor leva você a estar firme na obra, firme no propósito. Você vê a igreja de Éfeso, era uma boa igreja, mas perdeu aquela paixão, perdeu aquele amor intenso pelo Senhor, pela sua obra. Perdeu o coração, se tornou religiosa. Não pode acontecer isso com você, não deixe acontecer isso com você. Sempre esteja vivendo o primeiro amor, que é o amor de Cristo, que é o melhor amor, o amor incondicional, apaixonado. Jesus é completamente apaixonado pela sua igreja. Você precisa viver essa paixão também. Amém? Então, esse é o primeiro amor. Então, tem algo que você precisa fazer e que você não pode permitir que aconteça em sua vida. Perder essa paixão. Perder esse primeiro amor. Não perca isso. Não deixe isso acontecer. Renove esse amor com o Senhor, no relacionamento com Ele, de comunhão, de intimidade. Você não pode deixar de ser um apaixonado por Jesus. Então, perder a paixão é se tornar religioso. Essa é a tendência, na verdade, do ser humano. A tendência do ser humano é cair na religiosidade. É acostumar com o culto, acostumar com a igreja, acostumar com os domingos, acostumar com a cela, acostumar com o líder. Nós acostumamos e nos tornamos um produto do meio. Então não deixe seu corpo acostumar em ser crente, em ser um cristão, mas sempre renove a paixão no seu coração. Então, o que você tem que fazer? Voltar sempre para esse amor que é Jesus. Volte sempre para Ele, desfrute dele. Segundo, a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Vamos ver aqui, ainda aqui em 2 Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17, ele fala sobre a doutrina de Balaão. E ao anjo que diz à igreja de Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, para praticarem a prostituição. Então, isso aqui é muito sério, a doutrina de Balaão. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então nós temos aqui duas doutrinas muito importantes, duas coisas muito importantes. Eu não falei na primeira, quero falar agora, me lembrei, que é, primeiro, a questão dos nicolaítas. Nicolaítas é Nico e Laicos, ou seja, o dominador do povo. Aqueles que dominam o povo. Então, a igreja, nós não fomos feitos, o ser humano não foi feito para dominar outro ser humano. Nós fomos feitos para governar, dominar a autoridade dessa terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as coisas, sobre todo principado, sobre toda a potestade. Isso nós governamos com autoridade. Mas não governamos, não reinamos sobre pessoas. Então, o nicolaíta é aqueles que querem dominar o povo. É o clero e o leigo, aquele que tem a palavra e aquele que somente ouve. É só o ouvinte e só aquele que se diz
o mensageiro de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que ele odeia a obra do nicolaíta. Ele odeia a obra daquele que é clero e leigo, é o clericalismo na vida da igreja, a religiosidade na vida da igreja, essa lei, né, que mata a graça e a vida de Deus. Então Deus odeia isso, não faz parte. Então Nico, né, é dominador, laicos é povo, ou seja, dominadores do povo. Infelizmente, muitas religiões, muitas igrejas trabalham, funcionam dessa forma, debaixo dessa obra de nicolaicos, né? De dominar o povo, de escravizar o povo, ou seja, de tirar a palavra, a Bíblia da mão das pessoas para que possa levá-la a ser conduzidas. Isso Deus odeia. Mas ele odeia também, ele fala aqui de Antipas, a testemunha dele, ou seja, é antipaz, aqueles que querem roubar a paz. Antipas, então, era uma testemunha fiel, foi morta por causa disso. Nós somos essa testemunha fiel, muitas vezes perseguidas, perseguido por pregar o evangelho, por trazer a paz. A igreja é perseguida por trazer a paz, olha, porque esse mundo jaz no maligno. Mas aqui tem a doutrina de Balaão. Então vamos entender um pouquinho a doutrina de Balaão, né? Para que a gente possa compreender isso, né? Então, qual é o caminho de Balaão? Balaão era um profeta. Na verdade, ele era usado como um profeta. E Baraque, ele queria liberar maldição sobre Israel. O povo de Deus estava passando pelas terras de Balaque, né? Baraque, que era o rei. E então, o que ele faz? Ele contrata um profeta que era usado para a obra de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. E o pior é que o profeta aceitou. Foi corrompido. Veja, isso fala de algo muito sério na nossa vida cristã. O diabo sempre vai tentar corromper a nossa fé, seja por coisas desse mundo, seja pelas riquezas desse mundo, pelas concupiscências desse mundo. Ou seja, o diabo quer derrubar os profetas de Deus. Nós somos profetas dessa geração, nós somos profetas dessa nação, nós somos profetas desta cidade, mas não podemos deixar de ser corrompidos pelas coisas desse mundo. Amém? Então, Baraque, ele vem e contrata Balaão para amaldiçoar, e eles sobem em uma montanha, e lá de baixo, então, o povo estava passando, porque Baraque sabia que se um profeta de Deus liberasse uma maldição contra o povo, essa maldição aconteceria. E aí, então, ele dá o dinheiro e Balaão vai. E quando Balaão levanta as mãos e vai liberar a palavra de maldição, ao invés de sair, eu amaldiçoo o povo de Israel, ou seja, eu amaldiçoo o povo de Deus, saía, eu abençoo. Saía o contrário. E aí Baraque ficava bravo, falou, mas eu trouxe você para amaldiçoar e não para abençoar. Ele fala, mas eu não consigo. Todas as vezes que eu vou liberar a palavra de maldição, Deus troca as palavras e sai bênção, porque Deus não pode amaldiçoar seu povo. Ou seja, olha que palavra maravilhosa, olha que revelação para você. Deus não pode amaldiçoar seu povo. Muitas vezes você acha que Deus está bravo com você, está triste com você, está amaldiçoando você e que não quer estar perto de você. Não existe. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Por isso Deus nunca vai te amaldiçoar. Ele sempre vai te abençoar. Amém? Então ele abençoa o seu povo. Só que Balaão falou o seguinte, mas tem um jeito. O jeitinho não era brasileiro, ele, não sei, mas tinha um jeitinho. Ele falou, olha, se você misturar as suas mulheres com as mulheres israelitas, os homens casarem com ela e ter relação com elas, eles vão se misturar com outros povos, eles não podem se misturar com outros povos. Se eles se misturarem, é prostituição. E prostituição vem a maldição de Deus. Olha o que o profeta estava ensinando, como destruir o povo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos nos misturar com o mundo. Nós não podemos ser corrompidos com o mundo. Nós não podemos deixar o mundo corromper a nossa fé, a nossa santidade, a nossa consagração, nosso propósito, nosso chamado. O diabo sempre está tentando misturar, trazer mistura entre o santo e o profano. Cuidado na sua fé.
Cuidado na sua caminhada com Cristo, para não deixar se misturar com as coisas desse mundo que podem roubar tua fé, tua consagração, tua santidade ao Senhor. Amém, queridos? Então, ele diz isso, olha, é só você misturar, é só você levar as comidas que vocês têm, que são consagradas aos seus deuses, para que eles possam comer, porque se eles comerem comidas consagradas aos deuses, a maldição vem. E aí, aconteceu exatamente isso. E o povo foi amaldiçoado. Só que Deus aí trata com Balaão, né? A mula fala com ele, o anjo vem com a espada para matá-lo, depois ele se arrepende de tudo isso. Então, a palavra está dizendo aqui, olha, cuidado com a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é essa doutrina, a qual as pessoas misturam o santo com o profano, as quais as pessoas querem misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não tem! As coisas de Deus é de Deus, as coisas do mundo é do mundo. Não pode a água doce jorrar água salgada. Não pode luz e trevas caminhar junto. Não pode água e óleo andarem juntos. Não se misturam. Não há mistura, não há como você se misturar com o mundo. Nós precisamos estar no mundo para pregar o evangelho ao mundo, mas não viver o que o mundo vive ou da forma que ele vive. Amém? Então, doutrina de Balaão é a doutrina da mistura. E nós não podemos estar misturados. Nós precisamos ser completamente santos, porque nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então a igreja não foi feita para ganhar dinheiro. A igreja foi feita para ganhar almas. Ainda que Deus é um Deus de prosperidade, Ele vai prosperar, a igreja pode ser rica, a igreja pode ter muita prosperidade, muitos recursos, glória a Deus por isso, essa é a bênção de Deus, é a alegria de Deus presentear o seu povo, mas não é esse o propósito. O propósito não é ter uma igreja luxuosa por ostentar, e sim de pregar o evangelho, de ter um lugar maravilhoso, gostoso, preparado, para que as pessoas possam se converter. Amém? Então, nosso chamado é para ganhar as almas. Não nos convertemos para sermos prósperos, e sim para sermos livres, ainda que Deus nos prospera. Mas nós fomos chamados para ser livres do inferno, para viver a eternidade com Deus, para ser vencedores, reinar com Cristo, e não para vivermos em função das coisas desse mundo. Amém? Rico, segundo o padrão do mundo, é aquele que considera tudo sendo dele. Mas nós não consideramos nada para nós, tudo é do Senhor. Nós vamos falar sobre curso de finanças, né? Daqui a pouco vamos terminar essa parte, vamos entrar no curso de finanças, e aí você vai entender melhor a finanças à maneira de Deus. Amém, queridos? Então, é muito importante você entender isso. Então, nós precisamos ter esse coração desprendido das coisas desse mundo, para servir completamente ao propósito de Deus e terminarmos nossa carreira como vencedores. Então, para esses que ainda está vivendo assim, Jesus disse que dificilmente entrará no reino dos céus. O rico que tem o coração preso nas coisas desse mundo não pode entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino milenar. O reino dos céus não é a eternidade. O reino dos céus é o reino milenar aqui nesta terra. Amém? Então Deus pode fazer ricos pessoas ricas? Sim. Deus pode enriquecer pessoas? Sim. Para que propósito? Para que ele possa investir no reino de Deus. Para que ele possa ser um instrumento, canal de Deus para investir poderosamente no reino de Deus para conquistar as almas. Então é para isso que o Senhor chama a sua igreja. Amém? Então nós estamos aqui terminando essa aula, fechando essa matéria tão importante que é a visão dos vencedores, para nós entendermos que nós somos chamados para viver uma vida de vencedor, e a vida de vencedor é aquele que cumpre o propósito do Senhor aqui na terra, que faz a sua obra com alegria, com paixão, com encargo, e que vai chegar no final dos seus dias dizendo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa está preparada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém? Seja assim a sua caminhada cristã aqui na igreja, nesse tempo, na sua vida, a qual o Senhor tem dado a você. Grande abraço, Deus abençoe, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.